Deixa eu ver. Manteiga, ovos, açúcar, uma pitada de sal. O que é que tá faltando? Ah, é. Tava faltando você. Vamos conversar um pouquinho. Alguns meses atrás, eu comecei a observar o meu lixo. Pois é, o lixo que saía da minha casa para coleta. E eu percebi que saía muito lixo. Aí, olhando para o lixo, eu comecei a olhar para as compras do mês que eu estava fazendo. Eu comecei a olhar para a despesa do mês. E eu percebi que eu colocava muitas coisas de rótulos, sabe? Salgadinhos, bolacha recheada, tudo que vem em rótulos. E eu comecei a perceber que daí a minha mente já foi na alimentação das minhas filhas, na nossa alimentação aqui de casa. E eu fiquei pensando, não, isso não tá certo, isso não é normal, né? Preciso mudar alguma coisa. E é claro que tudo isso é o Espírito Santo que faz a gente observar. Que o nosso lar, muitas vezes, parece que está indo tudo bem, tá, né? Cheio da fartura, graças a Deus. Mas é uma fartura que não faz tão bem assim, não muito saudável. E isso não é legal, né? E eu comecei a observar, não, isso não dá certo, eu vou mudar. E comecei a mudar algumas coisas. E meses, né, alguns meses atrás, comecei a fazer. A partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu comecei a fazer a minha despesa diferente, né? Eu investi mais em legumes, em frutas, em verduras. E eu pensei assim, não, por que não eu mesma fazer? Uma que eu comecei a economizar bastante, comprando materiais para mim mesma, fazer um bolo, fazer um salgado, ao invés de comprar bolo de pacotinho, né, que já vem pronto em pacotinhos. Falei, não, eu faço porque sei fazer, ué. O que a gente não sabe fazer hoje em dia, né? Aí o YouTube nos ensina bastante coisa. E eu falei, não, eu vou começar a fazer, eu sei fazer, vou começar a fazer as coisas em casa com mais frequência para minhas filhas, para nós. E comecei a mudar. E eu percebi também que começou a ir menos lixo para o lixo. Eu comecei a perceber também que eu economizei. E eu comecei a perceber também que eu comecei a criar memória com minhas filhas. Sabe, uma coisa leva a outra. E talvez você não perceba, mas a partir do momento que você faz um bolo para os seus filhos, para os da sua casa, a partir do momento que você faz um salgado, a partir do momento que você está mexendo na cozinha e você chama as crianças para participar, para estar com você, uma quebra o ovo, outra criança, né, vai colocando, acrescentando a farinha. Tudo isso são momentos que criamos com nossos filhos que ficarão na memória deles. Nós criamos nossos filhos para futuramente eles terem o lar dele, ter a família deles. E uma coisa que eu percebi é que a partir do momento que eu comecei a mudar, eu foquei só em estar diminuindo o lixo de dentro da minha casa. Mas eu percebi depois que veio muitos outros benefícios. Não só diminuir o lixo, mas também comecei a economizar, né? Na despesa, começou a sobrar mais para a gente. Não só economizei, como também comecei a criar vínculos. Comecei a ter elogios em casa, né? Mãe, ai que salgado gostoso. Mãe, que bolo maravilhoso. E o marido também, né? O marido, ai que gostoso, eu quero um pedaço para me levar para o serviço. Ai, olha aí, você sabe fazer salgado e a gente gastando dinheiro assim, um salgado que não é nem tão gostoso quanto o seu. Isso daí a gente escuta, né? Saber que fizemos com nossas mãos e não tem preço. Não tem preço. Criar vínculos, criar momentos, criar memórias é o que nós precisamos fazer. Às vezes nós nos preocupamos em estar dando o melhor para os nossos filhos, para o nosso lar. Mas, às vezes, dar o melhor vem de forma tão simples, vem de maneira tão simplificada, sabe? E eu comecei a entender várias coisas. O Espírito Santo começou a falar comigo várias coisas, sabe? E eu levo também para o lado espiritual. Eu levo para o lado espiritual em que trabalhar para Deus é da mesma forma. Às vezes nós queremos mandar alguém fazer, né? Mandar alguém dar um jeito, quando na verdade o Senhor quer que nós venhamos colocar a mão na massa, espiritualmente falando, e fazer, né? Fazer a vontade dele. Afinal de contas, nós também criamos memória quando nós trabalhamos para o Senhor. A nossa consciência, ela fica uma consciência satisfeita, fica uma consciência cheia de paz quando nós colocamos a mão na obra, quando se refere em trabalhar para Deus também, sabe? A nossa família é o nosso primeiro ministério. O nosso lar é o nosso
Primeiro, pastoreio. Se nós fizermos de qualquer maneira as coisas aqui dentro da nossa casa, não tem como nós fazermos as coisas para Deus de maneira perfeita. É o que o Espírito Santo ele tem me ensinado muito, sabe, nessa parte. E esses dias eu estava orando também de madrugada. Olha só quantas coisas o Espírito Santo tem falado comigo. E eu tenho falado assim para o Senhor: Senhor, a minha casa. Ah, Jesus, me ajuda, eu quero mobiliar minha casa assim, assim. Comecei a contar para Deus. E o Senhor falou para mim, no meu coração: cuide melhor da sua casa, que você vai ver as bênçãos. Elas virão. Cuide melhor. E eu comecei a olhar e falei: meu Deus, o que eu preciso, né? Qual maneira eu preciso cuidar melhor do meu lar? Porque todos os dias eu lavo louça, né? Uma vez ou duas, não, depende. Eu tô sempre com a minha roupa lavando. Eu faço almoço, eu passo um pano na casa, né? Lavo. Banheiro, minha casa é sempre assim, cheirosinha, né? E eu falei: como eu vou cuidar da minha casa? E o Senhor começou a me mostrar coisas tão simples que estavam ficando para trás, né? Tipo uma tomada que precisa tirar poeira. Às vezes, uma sujeirinha que fica acumulando debaixo de um armário, da pia, que fica de difícil acesso. E vai ficando. E às vezes o guarda-roupa vai ficando roupa, né? Bagunçada lá. E eu comecei a observar, e o Espírito Santo falando comigo: cuide melhor da sua casa. Para mim estava limpo, aparentemente, mas tem coisas que a gente precisa fazer profundamente, né? De maneira intensa, de maneira caprichosa. E eu comecei a arrastar as coisas aqui da minha casa, comecei a limpar tudo, comecei a fazer as coisas assim, como se fosse para Jesus, né? Comecei a limpar o meu quarto, como se Jesus fosse dormir na minha cama. E eu comecei a limpar a minha sala como se Jesus fosse sentar na sala e conversar comigo. Comecei a limpar a minha cozinha de maneira como se Jesus estivesse sentado aqui comigo na cozinha, eu estivesse preparando algo para ele, né? Comecei a organizar o quarto das minhas filhas de maneira intensa, de maneira única, sabe? E não era suja a minha casa. Mas tem coisas que vai ficando e a gente não percebe, a gente vai deixando. Você, como dona de casa, sabe o que eu estou falando. E a gente pensa assim: não, tá tudo bem, né? Mas às vezes não dá. Às vezes uma coisa tão simples traz um peso enorme sobre a tua casa, sobre a nossa vida também. Porque o nosso espiritual é um reflexo do nosso mundo físico. E eu comecei a limpar a casa umas 3 horas da tarde, terminei 7h30 da noite. E isso envolveu até dobrar roupa, né? Limpei em cima do guarda-roupa. O Espírito Santo me fez em cima do meu guarda-roupa, comecei a organizar tudo. E não é a primeira vez, né, que o Espírito Santo ele chama minha atenção para certas coisas dentro de casa. Por isso que quando eu vejo que está tudo bem, eu falo: Espírito Santo, o que eu preciso fazer dentro da minha casa? Será que está tudo bem? Né? Será que está tudo legal? E o Espírito Santo ele fala com a gente, né? Ele nos instrui. Eu não estou falando assim: não, mas a minha casa está limpa, está cheirosa. Mas tem coisinhas que muitas vezes a gente deixa passar, né? E essas coisinhas não estão fazendo bem para nós de maneira direta, né? E muitas vezes de maneira indireta traz um reflexo. E a minha pequena falou: mãe, tá muito gostoso esse quarto de dormir, mãe. Ai, eu tô amando o meu quarto, porque mudei a caminha delas de lugar, dei uma organizada no guarda-roupa delas. E só sei que realmente tá muito gostoso. Até o meu marido, o meu esposo, ele falou assim: ai, Andréia, realmente essa casa precisava assim de uma limpeza mesmo assim geral. Talvez se fosse outra pessoa ia ficar com vergonha de estar trazendo isso aqui para vocês. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou uma mulher suja, uma mulher que gosta de, né, vamos falar assim, de porquice. Não, eu sou limpa, eu sou organizada. Sempre procuro deixar meu guarda-roupa organizado. Mas sempre tem algo que a gente deixa passar dentro da nossa casa. Sempre tem algo que a gente precisa fazer, sabe? Nem tudo tá de tudo um certo. Tem mulheres que precisam limpar as gavetas de papéis. Às vezes a gente vai guardando papel, contas, vai acumulando e fica um monte de papel dentro de casa sem necessidade. Isso não é bom. Vai entulhando, vai juntando coisas que refletem o nosso espiritual, né? Tem mulheres que têm um guarda-roupa lotado de roupa e não usa tudo e vai ficando lá, quando na verdade a gente poderia estar ajudando, né? Poderia estar ajudando alguém mais necessitado, né? No meu guarda-roupa só tem roupas mesmo que eu uso. Porque as que eu não uso eu dou embora. Eu tenho algo assim comigo de não ficar juntando roupa, né? Um lençol rasgou, alguma coisa, eu vejo que ele já tá fraquinho, que nem a costura consegue ficar mais no lençol. Eu rasgo, faço pano
para a cozinha, de chão, alguma coisa, mas não deixo nada entulhado dentro do meu guarda-roupa, né? Então, assim, de vez em quando a gente precisa fazer uma limpeza na gaveta de calcinhas, de meia, que é meia que fica sem um par, e vai ficar lá e vai ficando, pra que isso? Né? São só acúmulos. Então, isso não é legal, né? Então, a gente pensa que isso é normal, mas na verdade não é, por isso que é necessário. A gente sempre está perguntando ao Espírito Santo, o que não é legal, Espírito Santo, o que não está legal aqui dentro da minha casa? Eu não estou falando que não é desculpa você não ter móveis na sua casa ou ter móveis demais na sua casa para as coisas não estarem em ordem, limpas e organizadas, né? Isso não é desculpa. O que eu estou falando é que é essencial termos intimidade e diálogo para com o Senhor. A partir do momento que nós, dona de casa, começamos a cuidar melhor, de maneira excelente no nosso lar, os da nossa casa percebem. E realmente é como fala no livro de Provérbios, né, capítulo 31, a mulher sábia, ela é louvada pelo seu marido e por seus filhos. A partir do momento que a gente toma consciência disso, é só elogios dentro de casa. E eu estou muito satisfeita com essa mudança. Eu estou muito satisfeita com a atitude, porque às vezes o Espírito Santo fala conosco, mas nós não colocamos em prática, né? Então, veja que uma coisa puxou a outra. Crie momentos com seus filhos, né? Organize melhor a sua casa e, consequentemente, muitas outras coisas irão vir junto, sabe? Não é assim, você fazer uma simples mudança e só aquela mudança será o suficiente. Não, com essa mudança virá muitas outras coisas que talvez você nem imaginou, né? Se um abismo chama outro abismo, da mesma maneira, quando nós praticamos o bem, quando nós começamos a fazer algo de maneira diferente, melhor, com excelência, muitas coisas excelentes também virão. Então é muito importante dar ouvido a que o Espírito Santo ele fala conosco. Deixa eu bater aqui que o forno já está aquecido. Então, se o Senhor nos dá uma missão, Ele vai ver e nós vamos fazer para Ele de maneira excelente, assim como a primeira missão que Ele nos deu para nós, dona de casa, que é o nosso lar. Ele tem visto que nós temos cuidado ou não do lar com excelência. Então, consequentemente, vamos cuidar com excelência também das coisas do Senhor, da obra do Senhor, né? E faça com amor, se dedique ao seu lar. Não exija que os outros façam isso por você, né? Seus filhos não vão cuidar do seu lar como você. Eles ajudam, sim, mas não vai cuidar do lar igual você. O seu marido também, ele vai te ajudar, mas não vai cuidar do seu lar igual você. Mas você pode até dizer, meu marido cuida até melhor que eu. Mas porque você deixa ser assim? Porque você quer que seja assim. Muitas vezes você não tem coragem, não tem ânimo para estar limpando a sua casa e você se contenta com a forma que ele faz para não querer limpar, para não querer fazer. Porque, na verdade, se você quiser fazer, você vai fazer de maneira excelente. Deus deu algo à mulher um sentido de capricho para a mulher. Então, por mais que o homem seja caprichoso, uma mulher consegue identificar algo grandioso em coisas simples. Porque Deus fez a mulher com essa capacidade diferenciada. Então, seja a esposa excelente. Tadinha. Seja a esposa excelente. Seja a mãe excelente. Faça tudo com qualidade para dentro do seu lar. E você vai ver como será diferente o ambiente do teu lar, a memória que os teus filhos irão criar. Você percebeu? A partir do momento que eu comecei a observar o lixo da minha casa, eu comecei a identificar muitos problemas, muitas outras coisas. Não que eu consegui identificar, né? Porque é o Espírito Santo, ele que abre nossos olhos, né? Então, o Espírito Santo alertou você, põe em prática. Só isso. E a partir do momento que eu comecei a observar o lixo da minha casa, muitas coisas vieram, muitos benefícios vieram. As crianças estão na escola, normalmente eu gosto de fazer as coisas na cozinha, um bolo, um pão, quando elas estão, né? Mas, como eu sei que elas vão chegar com fome depois do almoço, né? Dá aquela vontade de comer um lanchinho, alguma coisa, eu já vou fazer, porque daí a massa do pão tá aqui, ó.
Tá aqui crescendo a massa do pão. Aí agora vou bater um bolinho. E como eu sei que elas vão chegar com fome, né? Vão chegar cansadinhas hoje. Então já vou fazer aqui um pão ou um salgado. Eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu faço um pão ou faço um salgado, uma pizza, uma mini pizza, ainda tô decidindo. Vai com a mesma massa, então na hora eu decido. Depois eu decido, né? Então são momentos criados, né? Únicos. E eu, se tem uma coisa que eu gosto de ser, é única. Principalmente na vida dos que eu amo. Amém? Então eu vou aqui bater o bolo, vou fazer aqui o salgado. E no final eu vou ver se eu lembro de postar aqui a foto de como ficou no final, tá? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Quando alguém fala assim pra você que Deus abençoe o seu ministério, não pensa que é lá fora, não. É dentro da tua casa. Amém? Para a tua meditação também, eu vou deixar em Josué, capítulo 1. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, não pague, nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tenha bom ânimo, mulher. Deus já está te dando um ânimo para você cuidar do que é seu. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.